Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus nos diz: Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Os três primeiros versículos do capítulo 3, 2 Coríntios, eles fazem como que uma transição desse bloco anterior, capítulo 1 e capítulo 2, para esse novo bloco, capítulo 3 e capítulo 4. Paulo está defendendo, né, a autoridade apostólica diante de uma igreja que está ouvindo ensinos de pessoas que questionam Paulo como apóstolo. E os dois primeiros capítulos, Paulo vai como que refutando esses falsos mestres que questionam os ensinos de Paulo, ele como apóstolo e seus ensinos. E no capítulo 3 e capítulo 4 ele vai argumentar sobre a superioridade da nova aliança diante da própria estrutura da antiga aliança. E aí ele começa no capítulo 3 dizendo: será que ele, como apóstolo, ele tem a necessidade de carregar cartas de recomendação, como era comum naqueles dias, pessoas que iam de uma igreja para outra, para que fossem reconhecidos? Paulo, que pregou na igreja de Corinto, que plantou aquela igreja, que doutrinou eles nos caminhos do Senhor, será que Paulo precisava de carta de recomendação para ser reconhecido por aqueles irmãos? Obviamente que não. No verso 2 o texto diz: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. A igreja estava no coração de Paulo. Ele estava marcado pelo amor que ele tinha para com a igreja, o ministério que ele exerceu ali naquela igreja, como ele ensinou os irmãos, como ele dedicou dias da sua vida para ensinar a igreja. Isso era uma marca de que ele era apóstolo do Senhor. E no verso 3 ele diz: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, se alguém estava desejando uma comprovação do ministério de Paulo, bastava olhar para a igreja de Corinto. A própria igreja era a carta que identificava Paulo como servo do Senhor, como uma igreja que é fruto do ministério de Paulo, que ensinou aquela igreja, que instruiu aquela igreja, que preparou ela para adorar o Senhor. Eles são a carta de Cristo, produzida pelo ministério de Paulo, não numa carta num formato de texto, papel e tinta, mas a carta produzida pelo ministério, onde a ação do Espírito operou no coração daqueles irmãos. Ele usa os termos tábuas de pedra e tábuas de carne para fazer uma alusão a dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, Ezequiel, capítulo 36, verso 26 a 28, quando ali fala que o Senhor iria agir sobre seu povo, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. E Deus usou Paulo para fazer isso no meio daqueles povo ali em Corinto. Eles foram convertidos pelo Senhor. Isso testificava também que Paulo estava sendo usado como ministro do Senhor para agir no meio daqueles irmãos. Deus tirou o coração de pedra deles e deu o coração de carne. Mas também faz uma alusão a Jeremias capítulo 31, quando fala-se da nova aliança, de um tempo de agir superior do Senhor. Deus iria trazer dias da nova aliança. E é exatamente isso que Paulo quer desenvolver no capítulo 3 e capítulo 4, que ele é ministro de uma aliança superior, da nova aliança, não como aquele ministério do Antigo Testamento, dos sacerdotes, dos levitas, carregados de símbolos, mas ele, como ministro da nova aliança, ele foi usado pelo Senhor para ensinar os corações daqueles irmãos. E o verso 4 ao verso 6, ele avança para argumentar sobre esse aspecto da superioridade do ministério da nova aliança.
E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Aqui uma palavra de ponderação que Paulo traz é que, ainda que ele está argumentando que ele é um apóstolo, ministro do Senhor, ele não quer exaltar a si mesmo, ele só tem confiança na eficácia do seu ministério porque a sua capacitação ela vem do Senhor. Ele mesmo diz no verso 5 que ele não é capaz de pensar alguma coisa. Então, o ensino apostólico ele não repousa sobre a intelectualidade de Paulo, a sabedoria de Paulo, a capacidade dele de ensinar um ensino A ou B, porque ele mesmo diz que ele não é capaz disso, mas somente aquilo que vem do Senhor, a revelação do Senhor foi com que ele tivesse que ensinar a igreja e alimentar a igreja no ensino correto. Por meio do Senhor ele foi usado para abençoar a igreja. O Senhor falou, entregou o ensino a Paulo, entregou a revelação a Paulo, e agora Paulo ministra o coração do seu povo, o coração do povo do Senhor, para que a igreja, e especificamente a igreja de Corinto, fosse edificada. O verso 6 diz: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está fazendo um contraste entre o ministério da antiga aliança com o ministério da nova aliança. Talvez esse versículo seja um dos textos mais distorcidos nos dias de hoje, quando as pessoas querem rejeitar a própria Escritura, eles citam esse texto para dizer que o texto bíblico, a letra mata. Nós não podemos ser literais ao olhar a verdade bíblica, porque isso ele mata, ele não tem vida, não leva ao ensino correto. Mas, de fato, essa não é a interpretação correta do texto. Paulo não está nos orientando a nos apartarmos do seu próprio ensino. Na realidade, ele está refutando isso. Ele está conduzindo a igreja a olharmos para os seus ensinos e, nesse sentido, olharmos para a letra. Mas os termos que ele usa aqui sobre a letra mata e o Espírito vivifica é o contraste entre a estrutura da antiga aliança, que é caracterizada por uma simbologia e vários rituais que são marcados pela morte. A letra da lei cerimonial, da estrutura da antiga aliança, ela é marcada por derramamento de sangue e várias mortes de animais. Mas a estrutura da nova aliança, ela não é marcada por derramamento de sangue. Em Cristo nós temos o derramamento de sangue perfeito e agora a marca da nova aliança é o agir do Espírito que vivifica e transforma. Nós não vivemos mais baseados em símbolos, em aspectos cerimoniais externos, mas nós olhamos para o agir do Espírito que vivifica o nosso coração. E essa é a distinção entre a antiga e a nova aliança. Uma aliança agora que é marcada pelo agir mais intenso do Espírito, não com glória externa, por meio de símbolos, mas pelo agir em nosso coração, pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça entender da sua gloriosa palavra.